Bom! Bom! Todos começam a quebrar os vasos. Pá! 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 E eles começam a dar brados de vitória. Eu sou um escravo de Jesus Cristo, porque Jesus ele me encontrou igual ele encontrou com Paulo. Eita, Jesus! Eu encontrei Jesus em um presídio. Tive um encontro com Jesus no lugar mais improvável de todos. E lá eu encontrei Deus. E desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu sempre... Aquilo ficou guardado no meu coração de uma forma tão forte, que foi como se eu tivesse renascido. Foi algo tão poderoso na minha vida, o que aconteceu comigo, porque na minha infância eu não tive a oportunidade de conhecer o Senhor. E... infelizmente, eu fui para a sabedoria do mundo. E a palavra diz que as coisas que são boas aos olhos dos homens acabam levando à estrada da morte. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei indo para a estrada da morte. E eu fiquei 7 dias preso. Foi pouco, mas foi como se fossem 7 anos. E eu lembro daquela música. Nas horas escuras da minha vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tinha tempo pra mim, só alguém, Jesus. Meus irmãos, Jesus ele é o único que vai estar contigo nos momentos mais escuros da sua vida. Hoje eu não venho dar o meu testemunho, mas eu deixei uma breve palavrazinha sobre mim. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Tudo que Deus manda fazer, eu faço. Não importa o que for. Não importa o que for. Se Deus me falar, eu vou lá e faço. Porque eu acredito que Paulo teve um encontro mais ou menos nessa magnitude com Deus, onde tudo que Deus falava para ele ia lá e fazia. E eu me comprometo, em ser um escravo de Jesus Cristo até o último dia da minha vida. Varão, você consegue colocar um fundozinho aí? Por gentileza? Glória a Deus! Hoje eu venho falar sobre a promessa de Deus, sobre o cumprimento da promessa. Antes eu queria fazer uma breve oração. Todo mundo pode fechar os olhos, por gentileza? Senhor, Deus e Pai poderoso, oh Senhor, que o Senhor venha me usar neste momento, Senhor Deus, neste altar, Pai. Que a Tua palavra venha ser liberada, Senhor Deus, através da minha boca, Senhor Deus. Que os Teus anjos possam tocar em meus lábios, Pai, assim como Isaías, Senhor. Com brasas quentes, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Que toda palavra, Senhor Deus, lançada de cima desse altar, Pai, que seja como uma semente, Senhor Deus, em terras férteis, meu Pai, que venha frutificar, Senhor, entre 30, 60 e até 100 vezes mais, Senhor Deus. E aqueles que têm ouvidos, Pai, que ouçam com atenção, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Vocês já viram pessoas que receberam promessas por parte de Deus e essas promessas se cumpriram? Eu já vi muitas pessoas, mas eu também já vi pessoas que teve promessas por parte de Deus e essas promessas não se cumpriram. E eu fiquei meditando nisso. Deus, por que será que pessoas que recebem palavras, que recebem promessas, recebem e outras não? Uau! E eu meditei nessa palavra e o Senhor me entregou Juízes capítulo 6. Eita, glória! Podem abrir suas Bíblias comigo? Em Juízes capítulo 6, por gentileza. Tá bom, obrigado. Deus ele não faz acepção de pessoas. Então por que que alguns recebem e outros não? E vamos entrar agora na palavra de Deus para desvendar este mistério. Aleluia. Em Juízes capítulo 6, versículo 11, um pouquinho antes, a palavra diz que o povo eles se tornam escravos dos midianitas. Os midianitas iam lá e roubavam todas as colheitas deles, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então acompanhem comigo no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho
em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Olhe para o irmão do seu lado e diga com fé: guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso. Preste atenção. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Olhe para o irmão do seu lado e repita: vá com a força que você tem. Vai com a força que você tem. Vai com a força que você tem. Preste atenção, meus irmãos. Parece que Deus, quando Ele está prestes a fazer uma obra, podem se assentar. Parece que quando Ele está prestes a fazer uma obra, Ele sempre vai escolher o menor. Ele sempre vai escolher o menor. E o menor sempre vai se enxergar como pequeno demais para realizar esta obra. E olha só o que Gideão responde a Deus: mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Preste atenção, meus irmãos. Deus sempre que vai chamar alguém, Ele escolhe o menor. Só que Deus, Ele não olha a sua conta bancária. Deus, Ele não olha os seus resultados. Deus, Ele olha o seu coração. E quando Deus vê o coração de Gideão, Ele fala: guerreiro corajoso. Ou seja, Deus, Ele estava enxergando um homem pelo que ele era dentro dele. E muitas das vezes a gente quer olhar por fora. Aleluia. A gente está de olho no que está acontecendo lá fora. A gente às vezes está de olho na nossa conta bancária, nos nossos resultados. Mas Deus, Ele olha o nosso coração. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com sua ajuda, dai-me um sinal. Preste atenção, meus queridos. Deus deu uma palavra para Gideão de que ele iria resgatar os midianitas. Ali ele recebeu uma promessa. Ali ele recebeu uma palavra. E aí Gideão pega e logo em seguida fala: de Deus, se de fato posso contar com tua ajuda, me dá um sinal. Esse é o primeiro aspecto que você deve entender quando você recebe uma promessa, uma palavra. Você tem que pedir um sinal para Deus, para que Ele revele esta palavra. E olha só, um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Então a gente tem que pedir sinais para Deus, para que Ele revele que de fato esta palavra, esta promessa é nossa. Deixa eu te falar uma coisa sobre sinais. Às vezes Deus, Ele vai mandar um sinal do tamanho da nuvem da mão de um homem, igual Ele mandou para Isaías quando estava vindo a chuva. Isaías fez o quê? Ele já se preparou, ele já subiu nos cavalos, mandou o rei subir nos cavalos para pegar subindo, porque senão a chuva ia pegar eles. E ele só viu um pequeno sinal. E às vezes a gente espera um sinal de Deus mirabolante, um sinal grandioso. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais de Deus. Às vezes Deus vai mandar um sinalzinho do tamanho da mão de um homem, e você já tem que entender que aquele sinal é para você. Aquele já é o sinal de Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Por favor, não vaze embora até que eu te traga a minha oferta. Este que é o segundo fator, meus irmãos, do cumprimento de uma promessa. É um princípio da honra. Sem princípios não há. A promessa não se cumpre sem princípios. Então, quando Gideão percebe que era
Que era realmente o Senhor, ele traz uma oferta, ele traz a melhor oferta que ele tinha. Ou seja, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, a gente tem que cumprir os princípios. Eu, particularmente, quando recebo uma palavra por parte do Senhor, eu entrego o melhor que eu tenho para aquele profeta, ou em cima daquele altar. Quando eu recebo uma palavra do Senhor, eu já deixo a minha oferta na hora, porque ali eu estou declarando no mundo espiritual que aquela promessa é minha. Qual é a forma que você pode declarar para os céus, para o mundo espiritual, de que a promessa é sua? Fisicamente, uma oferta. Não tem outra coisa. É ofertando. Quando a gente entrega o nosso melhor, a gente declara fisicamente, no mundo espiritual, de que a promessa pertence a nós. Aleluia. Guarde isso, meus irmãos. O sinal, o princípio. Se a gente passar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver aqui o seguinte. Em versículo 33, pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam os seus chamados. Preste atenção, meus queridos. Preste atenção, Gideão ele recebeu uma palavra. Gideão ele pediu um sinal e ele praticou o princípio da honra. Ele declarou no mundo espiritual que aquela palavra era dele. Quando o gigante bateu de frente na casa dele, quando o inimigo bateu de frente com a cidade dele, ele se levantou, tocou a trombeta e mandou os mensageiros. O que isso significa? Que Gideão, ele deu um passo de fé. Ele acreditou na promessa. Ele deu um passo de fé e ele lançou uma semente na direção da palavra que ele recebeu. Que semente é essa? A semente da ação. Ele tocou a trombeta, bora para cima. Mandou os mensageiros para ir chamar os outros povos para se juntarem para a guerra. Meus irmãos, se você recebeu uma palavra por parte de Deus, uma promessa, você tem lançado a sua semente? Você tem dado o seu passo de fé em direção à palavra que você recebeu? Porque uma pessoa que recebe uma palavra de que vai ser um médico, o que essa pessoa deve fazer? Ela deve estudar para passar no concurso do Enem, por exemplo, para ganhar a bolsa máxima no curso, para ela poder estudar, porque não vai cair do céu. Tem a nossa parte. Quando Jesus ele ia curar, até para receber a cura, Jesus falava: que queres que eu te faça, meu filho? Você crê? Aleluia. Então existe a nossa parcela de responsabilidade para o cumprimento da palavra. Preste atenção, meus queridos. Quando acontecerem essas 4 coisas, quando lançar a semente, quando cumprir um princípio, quando dar o passo de fé, e quando lançar a semente na palavra da direção que você recebeu, e aí vai vir uma nova etapa da promessa na sua vida. Aleluia. Preste atenção. Capítulo 7. No capítulo 7, Gideão, ele consegue juntar 33 mil homens. 32 mil homens. E aí, o que acontece? Deus fala o seguinte para ele: Gideão, você está com muitos homens. Se vocês forem para a guerra e ganhar, vai correr o risco de vocês se vangloriarem da sua própria força. Faz o seguinte: aqueles que tiverem medo, estiverem assustados, mandem embora para casa. Aí Deus começa a tirar de Gideão as pessoas que não eram para estar com ele diante da batalha. Desses 32 mil dois guerreiros, 22 mil foram embora para casa, só restaram 10 mil. E aí Deus entra em contato com Gideão novamente e fala o seguinte: Gideão, ainda está muito grande.
vai até a fonte e separe-os em dois grupos. As pessoas que beberem a água com as mãos e lambendo como é se fossem os cães, e o outro grupo das pessoas que se ajoelham e colocam a boca na água. Preste atenção, meus queridos. Só 300 homens se abaixaram e tomaram a água com as mãos. Mas preste atenção nisso aqui. Quando eles tomam a água com as mãos, eles estão atentos. Eles estão prestando atenção no que está acontecendo. E os outros tomam a água se reverenciando. Eles não estavam atentos. Então de 10 mil homens, só 300. Deus fala assim, só com esses 300 eu vou resgatar o povo de Israel. Preste atenção nisso aqui. Se Gideão quisesse, ele poderia ter falado, não, Deus, eu vou com esses 33 mil homens para a batalha. Ele poderia ter ido na força do braço dele. Só que Gideão, ele foi obediente. A gente tem que aprender a ser obediente. Preste atenção nisso aqui. Eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Repete com seu irmão do seu lado. Eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando Deus ele começa a fazer o limpa na sua vida, tirando as pessoas que não eram para estar, e você é permanente e segura essas pessoas, você pode perder muitos anos da sua vida. Eu conheço pessoas que perderam 10 anos da sua vida porque não deixou embora a pessoa que Deus queria tirar. Meu irmão, presta atenção. Se Deus quiser, Deus também tem obra na vida dessa pessoa e ela vai encontrar o caminho dela também. Deus ama ela também. Ela vai encontrar os caminhos dela. Deixa ela ir embora. Deixa a pessoa ir embora. É igual Ló. Abraão manda Ló. Deus manda Abraão ir embora da sua parentela e das suas terras, e Abraão leva Ló com ele. E aí perde tempo, perde recurso, perde paz. Meus irmãos, então quando se cumprir os sinais, quando se cumprir o princípio, quando se cumprir o passo de fé e a semente na direção da palavra que você recebeu, e aí Deus vai tirar as pessoas que não eram para estar e vai deixar as pessoas que é para estar. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Preste atenção. Quando se cumprir todas essas etapas da palavra, vai vir a última etapa do cumprimento da promessa. A última etapa, preste atenção, o que Gideão faz? Ele tem 300 homens. Cada homem tinha uma trombeta. Cada homem tinha um vaso e tinha uma tocha. Gideão, ele cria uma estratégia de reis. Ele separa os seus 300 homens em 3 grupos de 100. Cada um vai para uma extremidade do acampamento inimigo. E aí, no sinal de Gideão, todos começam a tocar as trombetas. Bom, bom. Todos começam a quebrar os vasos. Pá, pá, pá. E eles começam a dar brados de vitória. Ao Senhor! A espada! E a Gideão! Meus irmãos, o exército inimigo começou a correr de um lado para o outro. O que está acontecendo? Isso era meia-noite. Começaram a correr. Deus começou a confundir a cabeça de seu adversário. E eles começaram a se matar com o fio da espada. Mas da onde que Gideão tirou essa estratégia? Eu te falo, está na palavra. Quem é que conhece os pensamentos de uma pessoa, se não o espírito dela? Se o Espírito de Deus está sobre nós, nós temos acesso aos pensamentos de Deus. Então Gideão, ele pescou uma estratégia de reis dos pensamentos do Senhor.
pensamentos do Senhor. Estratégia de reis. Como que eu posso pescar um pensamento do Senhor? Como que eu posso pescar um pensamento do Senhor? Meus irmãos, é intimidade. Aleluia, Jesus. É intimidade. É você ser obediente. Aleluia. É você deixar as pessoas irem embora. É você dar um passo de fé. É você lançar uma semente na direção. É assim que a gente vai conseguir pescar os pensamentos de Deus. Porque a palavra ela não mente. A palavra ela não mente. E a palavra fala. Quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o espírito dela? Guarda isso no coração de vocês, meus queridos. Guarda essa palavra no coração de vocês, porque a promessa que Deus te entregou vai ser realizada. Vocês estão aqui hoje para receber uma instrução do Senhor, para que toda promessa, toda palavra seja cumprida. E o ano ainda não acabou, meus irmãos. Sim, Deus. Ainda falta 40 dias para terminar o ano. E as promessas que Deus te entregou, quem começou a boa obra é fiel para terminar.